Esse carinha aqui com o interior azul Pilot é um Monza que eu acabei de comprar. Paguei R$6.250. Tem vídeo aí no canal para você que quiser ver. Mas hoje eu vou mostrar. Eu também trouxe ele aqui no Museu do Badolato para mostrar para o Badolato. Discutimos o que tem valor nesse carro, o que não tem, é colecionável, não é. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os Monzas do Badolato. Ele tem aqui um venezuelano, Classic venezuelano, um SR venezuelano, aí aqui tem outros dois SRs com histórias pitorescas. E o meu celular começou a gritar. Paramos de polícia aqui um pouquinho, voltamos para os Monzas. Dois carrinhos com as histórias pitorescas. Está aqui o Badola. E aí, Badola, vamos cumprimentar pela terceira vez hoje. Tudo bom, senhores? Jovens da internet. Jovens da internet. Nós vamos falar agora ou depois da vinheta? Depois da vinheta. Tá sabendo legal, hein, Badola? Viu? Tá. Badola, então você tem Monzas aqui na sua coleção. Monzas colecionáveis, raros? Monzas raros e colecionáveis. Raros e colecionáveis da coleção do Badola. Tá. Putz, Badola, você deu uma ralada ali na roda? É original do estoque antigo. Tá certo. Sr. Gaynor. Sr. Gaynor? É, primeiro dono dele. Vou contar essa história também. Isso é real? Ó, pega a pipoca, real. Pega a pipoca, Guaraná, que esse aqui vai longe. Primeiro vídeo você falou pra não demorar muito. Isso, não, esse aqui Esse aqui vai ter que ir um pouco mais longe, que é muita história. Esse aqui vai no ritmo do canal do Badola. Lá no meu canal é um pouco mais aloprado, vamos dizer assim, mas o Badola conta história e vai. Vamos ter um vídeo de 2 horas lá. Não, também não. Não é 2 horas, deu 2 horas e o do Jaguar, 2 horas e 20 e poucos minutos. Estourou a visualização. E o Jaguar no final tá parecendo que tá no começo. Isso, mas sem minhoca. Dava pra ter visto o Avatar nesse Assistem lá, Bom, 10 mandamentos. Então vamos falar de Monza raro. Vamos começar por onde? Por aqui, por lá? Deixa eu falar um pouco o que eu acho da minha relação com os Monzas. Boa. Né? Eu nunca fui fã de Monza. Olha aí. Desde que saiu, nunca tal. E depois o Monza foi ganhando, né, dentro da família GM, foi ganhando cada vez mais espaço. O carro mais vendido do Brasil 85, 86, 87. Vendeu o dobro do que o Santana. Vendeu muito e começou a canibalizar o Opala, né? E eu na época gostava muito de Opala. Eu gostava muito de Opala. Não tanto quanto o Dodge, mas eu gostava muito de Opala. Opala ainda faz gló, tem tração traseira. Gló não faz, mas tem tração traseira, legal, quebra o pivô e tal. Mas eu sempre gostei muito de Opala. Foi um carro da minha infância. E eu não conseguia entrar na minha cabeça como é que um ser humano, em 1989, como o ano do seu carro, comprava um Monza SLE ao invés de comprar um Commodoro, né? Claro. O Commodoro 4 cilindros custava menos do que um SLE 2.0, né? O 6 cilindros custava um pouquinho mais, quase a mesma coisa, tal. Não conseguia entender como é que o cara optava por um Monza ao invés de um Opala. E a grande maioria preferia um Monza. O Monza 2.0, o sonho de consumo do brasileiro de classe média alta. Você teve em casa? Nunca tivemos. Teve Opala, eu lembro que você comprou. Vários Opalas, uma série de Opalas, mas nunca tivemos Monza, né? Com o tempo, a coleção foi crescendo, algumas coisas, a gente sempre gostou de carro no geral. E tem um carro aqui que, se o meu canal existe hoje, talvez seja por conta dele. Olha aí. A gente vai chegar nele lá quando a gente estiver falando dele. Mas aí o que acontece? Aí o Monza começou a crescer, né? Pra mim, imagina eu conheci o Evandro, um abraço pro Evandro, que tem uma coleção de Monza super legais e tal, também por advento desse carro que eu vou falar um pouquinho lá pra frente. E aí acabou que eu acabei entendendo mais o carro, curtindo mais as coisas dele, andamos no seu carro, achei uma delícia, é diferente a pegada da tração dianteira e tal. E hoje é um carro que eu gosto, né? E tem alguns da coleção e estamos restaurando o primeiro que a gente está restaurando do zero é o Monza Carnição, Monza Classic 88, cinza Nimbus com interior vermelho, né? Olha aí. Como diria o Ataíde Patrese, simplesmente um luxo. Você tem carros que você restaurou por causa da sua relação. Sim. E tem esses outros que você está criando uma relação, né? Que é o caso aí do Monza. Pois é, que a gente foi criando ao longo do tempo e foram algumas coisas que apareceram, algumas oportunidades que eram meio irreplicáveis da gente trazer para a coleção. Vamos começar com esse daqui? Vamos começar com essa joia. Pra quem dá uma olhada, quem olha esse carro, né? O Monza SR86, né? Mas ele não é um Monza SR86. Não é um SR86. Ele é o protótipo do Monza SR nacional. Esse aqui é um Monza 82/3, que foi o carro que o departamento de estilo da GM fez para chegar no Monza SR.
O Monza SR, esse mesmo carro, com a mesma placa amarela que ele tinha antes, ele teve uma primeira versão, todo prata, com os para-choques pintados de prata. Esta unidade, este ser humano aqui. Porque ele era um protótipo e ele foi sendo... foram experimentando. A primeira versão dele, ele era todo prata, com os para-choques pratas, grade prata, tudo prata, e limpador de de farol. Olha só. Limpador de farol, uns emblemas Monza em laranja atrás. E aí... Tem registro? Tem foto? Você vai editar esse vídeo? Pô, se tiver. Põe a foto aí, eu vou mandar a foto pra você. Aí eu acho que deram uma gongada lá, não tá legal. E a segunda versão dele, com a mesma placa amarela, que a gente tem fotos, né? Ele já nesse tom 1/3 preto, né? O terço inferior da carroceria em preto, terço superior na cor do carro, com esses filetinhos vermelhos, mais parecido com o Ascona SR, que é o carro alemão que deu origem ao Monza Nacional. Aí ele ficou, foi aprovado, mas ele tem algumas coisas diferentes dos SRs de linha, que eu vou mostrar. Mas ele foi vendido como um carro? Foi para uma concessionária? Como foi? Esse carro ficou no acervo da GM e estava no acervo para o museu da General Motors. Quando a GM desistiu de fazer o museu, todo o acervo foi para a Ubra. Quando a Ubra quebrou e teve que desalojar tudo, os carros que eram da Ubra foram para leilão, os carros da GM voltaram para São Paulo. E isso foi em 2008, bem na época da crise do Lehman Brothers, que a GM teve aquele bailout de 80 bilhões de dólares do governo americano. Não era momento da filial ligar para a matriz, manda um negócio que nós vamos fazer um museu. Que eu preciso do museu aqui. Com Monza, com Chevette aqui, então não. Eles venderam os carros num leilão que podia participar só concessionários e funcionários. Caramba. E aí um funcionário comprou no leilão, passou para outra pessoa, acabou passando para mim. Muito bom. Não teve muito dono então. Não teve, tem baixa quilometragem e tal. Primeira coisa que não tem nos Monzas nacionais: teto solar de chapa. Olha só. Não é de vidro. Mas chegou a sair teto de vidro ou não? De chapa. Cara, tem uma polêmica relacionada a isso de alguns Monza 86 que teriam saído com teto de vidro. Tem até no manual o teto. Depois a gente disse que era instalado, mas algumas unidades foram. Mas não era normal o teto solar. Era uma coisa acabou atípica, não virando, né? Então a primeira coisa que esse carro tem é o teto de chapa, né? Cara, olha um acessório aqui que eu tava procurando pro meu. A calinha GM, né? Calinha GM, só que a transparente, né? Porque ele tem uma fumê que com o tempo fica meio feinha e tal. Olha, eu nunca tinha visto. Antena aqui na frente, original. Olha só que interessante. Essa antena maluca. Hoje em dia tá na moda. Hoje em dia não, já faz uns 15, 10, 15 anos. Aquela tubarão aqui atrás. Atrás, Essa aqui claro. na frente, né? É tão moda que às vezes o cara coloca mesmo sem ter antena. Olha, o SR tem uma calha grande aqui. A minha lá hatch, né? a minha pequenininha. No hatch, qualquer hatch ele tem essa. Agora aqui, ó. Esse aqui é o spoiler que veio no SR de linha. Certo. Esse aqui é o spoiler do protótipo, né? Que é igual acho que é igual, parecido com o do alemão. Muito bem. Outra coisa. Isso aqui é só nesse. Só nesse. Só nesse. Muito bom. Outra coisa é o seguinte: os bancos parecem recaro, mas não são. Olha aí. Ele é um recaro, só que Ricardo. não. Ele é o Ricardo. Ele provavelmente foi feito para ver como é que ia ficar. Como ficaria um recaro? Como ficaria um recaro, e depois nos de linha ele sai com recaro mesmo, tá? Todo Monza SR tem banco recaro. Olha o que a gente falou lá no outro vídeo, a questão do valor da coleção, né? Se fosse um carro normal, esse banco não é recaro, foi alguém que fez uma imitação, mas nesse caso dá mais valor, né? Porque é um protótipo, né? E é a característica do protótipo, tá? Olha, ele é bem completinho aqui, olha os acionadores ali. O volante dele é igual, né? O que saiu. Só o meio que é SR, né? Agora vê a quilometragem dele aí. Quilometragem? 30 mil, 33 mil. 47. Andou rodando aqui no museu. Olha o rádio dele aqui, vamos ver. Olha, ele é um Bosch. Olha, ele vinha escrito Chevrolet aqui, mas... Olha, ele tá marcado Chevrolet, mas ele parece um Bosch, não é um Milano. Bom, falem aí nos comentários. Ele é o que tem um reloginho ali na... Bom, aqui comparando, né, os interiores, esse é um SR quase normal, é um SR de linha. Ele só tem uma coisa que não é normal, recaro, né? Vou explicar já. Uma coisa que não... olha a coifa, bem diferente do meu lá, né? Tá vendo? Ela é baixa. A minha ela tá pegando aqui, ó.
Então, essa foi uma reprodução que fizeram. E o botão fica escondido, né? Porque a minha tá aqui em cima, aqui essa daqui nem chega lá. Mas ela fica aqui, a hora que você vai dar ré, você não acha o puxador. Olha aqui, eu tô reparando nos rádios aqui, porque olha esse painel. O painel laranja é só do SR? Só do SR. Caramba, eu vou voltar lá no LX que eu vi um lá para esse painel de Monza. Bom, qual que é a diferença que você falou então que eu tenho aqui? Esse aqui então é o protótipo, e é engraçado, ele é um Monza 83, fabricado de 82 ainda, do jeito que o pessoal gosta, 82/3, né? Muito. Então um Monza bem dos primórdios, né? E já com várias coisas do que viria no fase 2, né? De novo, que era um protótipo. Então eu vou te mandar as fotos aí, você vê. Isso, eu coloco. Esse carro aqui também é um carro. Não tem nenhum Monza normal aqui, tirando o seu. Exatamente. Esses Monzas são todos meio esquisitos. Por isso que a gente trouxe pra coleção. A gente gosta do diferente e do inusitado, né? A gente nunca saiu procurando Monza por aí, mas quando apareceu um negócio muito louco, a gente não tinha como não trazer. Eu acho que no fim um dos critérios aí pra coleção é a raridade, né? A raridade, é um negócio diferente. Agora eu já tô rindo aqui, porque aqui no sítio acontece de tudo, né? Cara, olha. A gente tá gravando aqui, parece que o fogaço atrás. A gente tá falando que o Monza, o Badola não teve relação, mas tá criando uma relação. Primeira vez que eu vim aqui, ele falava que carro francês ele tinha um de cada só, e olha lá, um de cada montadora. Mas eu continuo tendo um de cada. Mas aí, olha o que não são da coleção, esses são do canal. Esses são do... é assim que você coloca, eles não são... hoje. Olha o que tá chegando ali, olha. E aí, Titão, tudo bem? Tudo bom? Feliz ano novo. Olha a carniça que tá chegando aqui. Um Xara VTS com a frente levantada, o para-choque caído. Bum. Vamos deixar isso para outro vídeo. Vai lá no canal do Badola que ele te explica. A gente vai gravar um vídeo lá no Ferro Velho do Badola. Boa, isso. Aí vocês vão ver o Jaguar que soltou minhoca. Isso aí. Voltando a falar de Monza. Esse carro, CXV, os carros da GM, lá de São Caetano da CXV, e os carros de São José, muitos carros da GM eram CTK, né, que era de lá. Esse carro é um Monza SR. Aí o Monza SR protótipo aqui, de 83, fizeram uma versão, fizeram outra. O Monza SR, ele saiu só 3 anos de produção normais. 86, 87 e 88. Cada um tem diferenças. Eu tive um 85. Pode ter até 85 não, mas é 85/86. Então modelo 86, modelo 87, modelo 88. Esse aqui é um 86, então um carro normal de venda, mas ele tem uma cor que não saiu. Esse é o laranja solar, né? É uma cor que não tinha na linha 86, veio sair na linha 88 só nas picapes A20, C20 e D20, né? Então esse carro, ele foi pintado experimentalmente dessa cor lá em São José dos Campos, depois ele foi incorporado à frota e foi vendido num leilão para um funcionário da fábrica, né? A gente tem todas as notas fiscais que contam essa história, o Sr. Gaynor, né? O Sr. Gaynor. E o Sr. Gaynor ficou com esse carro de 87 até, sei lá, uns 3, 4 anos, uns 4, 5 anos atrás, né? Mas ele continuou nessa cor ou ele... Sempre dessa cor, quer ver? Ele ficou no acervo com essa cor? Não, ele ficou na frota muito pouco tempo. Ele foi vendido acho que com 15 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, né? E agora ele tá com 55, mas ele sempre foi pintado dessa cor. Ele ficou sempre dessa cor. Caramba, então ele não é um protótipo, mas ele guarda uma característica que não saiu na linha. Ele tem uma característica que não saiu. Você vê aqui no cofre as torres do amortecedor, tudo pintura de fábrica e tal. Ele é bem novinho, tem 55 mil quilômetros. A gente comprou do Sr. Gaynor. O nosso amigo Júlio Raridades conhecia esse carro desde sempre lá em São José dos Campos, né? E já acompanhava o carro. Já acompanhava. Aí tinha um amigo dele que encheu a paciência dele, que queria ficar com o carro. Aí ele ficou em cima do Sr. Gaynor. Na hora que o Sr. Gaynor resolveu vender, falou ao amigo dele: o Sr. Gaynor vai vender. Ele: mas agora eu não quis ficar com o carro. Famoso caroço. Aí o Júlio me ligou e eu falei: não, eu quero. E aí a gente trouxe que legal. Eu tô aproveitando aqui o passeio para observar o que eu tenho que botar lá no meu. As forrações, a lampadinha, tudo no lugar. Que bonitinho. Ele não vinha com adesivo aqui? Cara, eu não sei. Pelo menos marca ele não tem, né? Não tem marca de que tinha. Eu não sei nesse ano. De novo, né? Não sou super especialista de Monza.
Me pergunte sobre Dodge. Não, a gente teve, por exemplo, nessa época a gente teve um Opala em casa, então os Opalas a gente lembra. Até umas coisas O Badola só, tinha raiva do Ômega, essa bosta que tá vindo. Não tem nem cardan, não tem 4 portas, o carro 4 portas, cara. Sabe que eu quase morri num Monza uma vez, né? Sério? Você sabe que o meu tio trocou um Dart num 147, lá quando era novo, porque chegou o 147 modernidade, comprou o 147, meu pai quis morrer. Bom, aqui também não é só um Monza, né? Não. Esse é um Monza SR. Eu não falei que o Monza SR só teve 3 anos? 86, 87, 88. Que ano que é esse daqui? 89? Olha só. Por quê? Bom, deixa eu ver. Ele... O que ele tem Por de... que ele é 89, né? Por que ele é 89? Porque ele foi feito em 89. Mas qual que é a história desse carro? O Monza hatch aqui no Brasil parou em 88, né? Mas o Brasil vendia motor, câmbio e a carroceria desarmada desse carro para a Venezuela, para a General Motors da Venezuela. Era montado, então. Quando chegava lá, a Venezuela fazia o quê? A Venezuela armava a carroceria, botava motor e câmbio, mas até por conta de uma legislação local, que você tem que fazer um determinado número de peças localmente, a parte de vidros, de rodas, interior, tudo era feito lá na Venezuela. E diferente do Monza Nacional. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, vamos pegar o Classic, que é um carro muito pouco mexido, né? Tá vendo essa roda? Essa roda não saiu no Brasil, ela só saiu lá no venezuelano. Vai ver o padrão de banco. Mas ele saía como um carro fabricado na Venezuela. Esse em Venezuela, vou mostrar pra vocês. Olha o padrão de banco dele. Olha só, mas era um padrão Banco de até couro. acima do nacional, né? É bem acima do nacional. Esse tipo de ranhura no couro aqui no Brasil veio mais já para meados dos anos 90, né? Esse carro 89, né? Então, Cadê o Etio? Quero ver o Etio agora. A Venezuela era um país rico nessa época, né? Então os carros eles eram os carros. Isso é verdade, né? A gente fala Venezuela. Aqui tem um Etio em Venezuela, aqui, Não, ó. vou te mostrar aqui, ó, um monte de coisa aqui, ó. Os vidros todos são Etio em Venezuela, né? Sim. Olha que legal aqui... a tela do som. Isso aqui Sony. vinha com ele, um som Sony na cor Do carro. Aqui, ó. Olha o emblema. Vamos lá ver. Hecho em Venezuela por General Motors de Venezuela CA. Legal, tem uma etiquetinha Topel. Esse aí foi o antigo dono que colocou. Ah, tá. Mas certo. deixa eu te falar, o que acontece, né? Uma das coisas que a gente tem, uma das discussões que a gente tem sobre a história desse carro, a GM mesmo falava que esses carros foram CKD e tal. Isso não é CKD. O que é CKD? CKD é quando você, aqui na indústria do Brasil, antes do GEA, você tinha muitos carros que eram feitos CKD. CKD é o cara que faz o carro lá no exterior, monta ele para você completely knocked down, o carro totalmente desmontado. Então o carro vem completo e desmontado e ele é montado aqui. Quando, nos países de língua espanhola, quando o carro é montado CKD, ele não vem hecho, ele vem ensemblado. Ah! Montado em tal lugar. Então, por exemplo, pega os Dodges no Peru, são ensemblados no Peru. Sim. Né? Esse aqui é hecho em Venezuela, carro venezuelano. Outra coisa interessante. Isso aqui eu lembro da época, né? Sempre teve um toque com emblema. Ah, não, imagina. E eu lembro que eu tava na rua, parei atrás de um Monza, né? E falei, meu, o desgraçado do pintor... Ele pegou, pintou a tampa de um Monza novinho e botou os emblemas errados, né? Porque no Nacional, o Automatic vem coladinho aqui no 2.0. E falei, pô, o cara deixou esse espaço, tá Deixou tudo dois errado, dedos né? de... Mas no venezuelano vinha esse espaço, por quê? Porque muitos deles vinham com um I, já tinha injeção já tinha o eletrônica. 2.0i. Já tinha 2.0i, que nós outros não teníamos, né? Então assim, o carro era bem bacaninha, bem Esse completinho. cromado ele chegou a sair no Nacional? Esse friso cromado na lanterna? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Eu acho que sim, eu acho que no Classic sim. Esse carro aqui é o seguinte. Olha as rodas são bem diferentes do que qualquer um. A roda bem diferente. Um dono dele, né, antes do anterior, ele colocou uns emblemas Opel no carro, tal, e colocou essa moldura aqui, ó. Essa moldura vem só no Ascona alemão, não vem no nacional, nem no venezuelano. Ela morreria aqui, né? Sim. Então ele colocou essa moldura de placa. Então, como ele fez alguns pequenos uns toques pessoais no carro, né? Tem algumas coisas que eu não Fiquei sei em dúvida. se exatamente Aliás, o Badola falou do Ascona, que o Monza já era mais ou menos o que a gente tem hoje do carro internacional, né? É carro mundial,
É mundial isso. Carro mundial. O Monza era um carro mundial. Ele era fabricado na Europa, era fabricado aqui, foi fabricado nos Estados Unidos, né? Ele ganhou uma versão Cadillac lá, que era o Cadillac Cimarron. Ah, era Cadillac? Os Cadillaqueiros detestam esse carro. Ele é todo cheio dos... Até porque ele nem é um Cadillac, né? Então ele era um carro mundial. A GM falava muito que é o primeiro carro mundial. Por exemplo, o Chevette, que é da própria GM, já era um carro mundial muito antes, né? Não, mas o marketing, né? Exatamente. Bom, e esse carinha aqui? Bom, esse carinha aqui é o seguinte, né? Por que talvez o canal exista do jeito que ele é por conta dele, né? Eu sempre gostei de carro, sempre acompanhei carro, os lançamentos e tal. E uma vez eu estava na cidade de São Caetano do Sul, tinha uma tia-avó que morava lá, minha tia Luísa, e a minha mãe foi levar alguma coisa na casa dela, eu fui levar minha mãe e eu esperei no carro, né? Esperei no carro porque ela só ia entregar um negócio e tal. Na garagem do lado tinha uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Um Monza SR. O Monza SR é um carro que eu gostava, apesar de nunca ter tido. Era difícil ver um Monza SR? Não era muito comum, era um carro caro, né? Ele era um carro caro e as pessoas não gostavam muito dele, apesar do acabamento, porque na última página da 4 rodas, quando tinha o ranking de velocidade, o Gol GTS dava 173 e o Monza só dava 167. Então era nossa! Joga na Geni, no Monza, não sei o quê. O Monza SR não pegou porque achavam que o carro não andava, não sei o que e tal. O Brasil tem muito disso. E aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Um Monza SR 88 na minha cabeça, que é com as lanternas de Classic, esse, né, do novo. Prata, só que com emblema 2.0/S Automatic. Falei, caramba, Monza SR automático, né? E o carro era zero. Falei, pô, mas será que lançaram isso? Mas o Monza acabou de sair de linha e tal. Como é que saiu só nos últimos, né? E fica aquele negócio na cabeça do Monza SR Automatic, sem brincadeira, por uns 15 anos na minha cabeça. 14, né? Mas fiquei mais de uma década com aquele negócio na cabeça. Martelando o que seria essa atrocidade. Não, e o Automatic, assim, com esses risquinhos igual, tudo certinho, não era? Não tinha cara de alguém que fez, né? E não tinha máquina que fazia plotagem nessa época. Não. Nós estamos falando 30 e plotter de corte. Hoje se você quiser escrever fogaça. Exatamente, igual você faz hoje na gráfica. Você faz do jeito que você quiser. Mas na época não, e era um carro novo com aquele Automatic, né? Aí eu falei assim, que coisa bizarra. Aí um dia eu tava na casa de um amigo meu que trabalhava comigo, que o cunhado dele trabalhava na GM. E o cunhado, ao contrário de grande parte das pessoas que trabalham na indústria automotiva hoje, que não estão nem aí para automóvel, né? O cara trabalha na indústria automotiva quando podia trabalhar na indústria de papel, trabalhar na fábrica de cerveja, não sei. Ele era um cara que gostava muito de carro. E aí começamos a conversar, que nem aquele dia com o Paulão, né? O Paulão vendia carro, ele trabalhava na GM. E aí começamos a falar de Monza, disso, de Opala, né? Aí eu falei para ele assim, vem cá, e aqueles Monza SR Automatic, né? Ele falou, os venezuelanos, que tinha as rodas diferentes, aquilo era pra ir pra Venezuela. Putz, então você viu um venezuelano. Aí eu fiquei com aquele negócio, Monza venezuelano. Beleza. Quando eu cheguei na minha casa, uns 2, 3 dias depois, né? Tava com o meu iPad olhando carros tranqueiras à venda. Lembrei da história do Monza venezuelano, entrei no Google, botei Monza venezuelano. E aí caiu o quê? O vídeo deste carro. Dessa unidade? Desta unidade, desta pessoa aqui. Ah, eu sei quem é, aquele youtuber que morreu. Isso, o canal do LCD que eu não conhecia. LCD Best. LCD Best. E aí, esse carro queimadinho, não sei o que, ele mostrando os detalhes, não sei o que, tal. Aí eu falei, caramba, aí comecei a ver os vídeos dele. Falei, cara, esse cara gosta dos carros mais ou menos que nem eu. E eu tinha mania de filmar meus carros desde sempre, né? Sim, eu tenho vídeo VHS. De 1990, VHS e tal. Eu falei, caramba, ele faz um negócio legal, que nem eu fazia com meus vídeos, só que meus vídeos eu tinha perdido no mofo da VHS. Putz, Eu falei, vou começar a colocar meus vídeos no YouTube, que boa ideia. Ah, foi daí o estalo. E eu já tinha o canal aberto, já tinha colocado um ou outro, já tinha pensado, mas eu falei, mas desse jeito de fazer um vídeo longo, quando eu coloquei meu primeiro vídeo no YouTube há 15 anos atrás, era vídeo curtinho, não podia passar de 8 minutos. 8 minutos. Tal. E aí já podia fazer vídeo maior, ele mostrava os vídeos com detalhe e tal. Eu falei, cara, vou começar a fazer vídeo dos meus carros que ficam longe de casa, pra eu poder ficar olhando depois, pra matar a saudade dos carros. Só que as pessoas começaram a assistir, né? E aí deu no que deu aí hoje. Olha só, porque pra quem não sabe, o Badola começou a usar o YouTube como um repositório de vídeo. Como um HD que não vai externo. mofar. Exatamente, como um HD externo, né? As resoluções das câmeras que a gente tinha não eram grande coisa, a resolução que a gente podia subir tava ok, beleza, deixava lá.
Passou algum tempo, eu comecei a assistir os vídeos do LCD, né? E assistia aqui, assistia lá e tal. Um dia eu fui olhar de novo o vídeo, assisti o vídeo desse carro umas 10 vezes, né? E aí os caras, nossa, mas que pena, descanse em paz, não sei o que. Nos comentários. Nos comentários, eu falei, caramba, o que aconteceu, né? E eu não conhecia ele, não conhecia ninguém. Ele era um cara novo, né? Um cara novo, faleceu com 38 anos, manobrando os carros da coleção. Putz. Eu falei, caramba, mas que coisa triste, né, cara? Eu fiquei muito sensibilizado com aquela história toda. Mas passaram-se alguns meses, um dia tava eu lá no LX de novo, né? E bati lá, Monza venezuelano. Falei, caramba, o Monza venezuelano, nunca tinha visto nenhum pra vender, né? A hora que eu vi era esse carro, né? Falei, nossa, era do cara que faleceu e tal. Aí entrei em contato com o pai dele, né? Que eu não conhecia, depois que era amigo dele e tal, o seu Celso. E conversa, tal, falei, quero comprar o carro, era baratinho, né? Falei, já manda a conta que eu vou te mandar o dinheiro. Não, você tem que vir ver o carro. Eu falei, não, se vocês não dá. Você não tá entendendo. Naquela época eu trabalhava mais ainda, tal, todo lugar. Não, você tem que vir ver o carro. Só que tem uma pessoa na sua frente. E ele vai decidir até tal dia e tal. Aí passou tal dia, eu liguei, o cara não veio, né? Falei, então tá bom, vou mandar o carro. Não, você tem que ver o carro. Aí eu falei, mas eu posso ir tal dia, tal hora, né? Que eu tinha uma reunião na Barra Funda lá. E ele falou, tá bom, vou mandar um primo do Luiz lá. Aí o primo dele chegou, meu xará, Alexandre. Eu cheguei, o carro tava ali, tá bom, tá visto, então deixa eu pagar. Você aceita agora? Eu comprar de todo jeito, era o carro que tinha que fazer. E aí eu comprei, peguei um dia o carro tava muito tempo parado desde que ele tinha falecido e tal. Eu fui pra minha casa, né? Fui rodando, falei, vou parar no caminho, deixa eu deixar o telefone do guincho na mão. E o carro é uma delícia de andar, não queria parar de andar e tal. Automático 4 marchas? Não, esse daqui essa unidade era mecânica. Aquele que você viu que era automático, verdade, não, né? Tem o emblema, né? Esse daí era mecânico, né? Aí eu deixei esse carro na mão de um amigo meu que levou pra pintar num lugar lá, a gente deu uma levantada nele, foi bonito, mas não terminou, falta um spoiler traseiro aqui. Alô, você que tem um spoiler traseiro de... A gente acabou não fazendo. Caramba, mas só o venezuelano tem um spoiler? Não, os 88 nacionais também tá, ufa. Para-choque, né? E aí o que acontece? Aí esse carro a gente trouxe pra cá, a gente acabou pegando um outro azul, o azul ficou gabaritadinho, não mexemos mais dele, mas como hoje você vinha com o seu Monza aqui, a gente botou eles todos pra fora. Muito bem, o azul você ainda tem ou já foi embora? O azul eu tenho, tá lá em São Paulo, tá no meio de São Paulo. Inclusive esse carro agora, eu precisava fazer o que foi feito no azul. O que é aquilo ali? Isso aqui é pra abrir o vidro. Você tá brincando. Tem dos dois lados, olha só. É claro, ele não tem lá, ele vai lá pra dentro. Isso, ele não tem abre o vidro e dá aquela escamoteadinha no vidro. Olha o tamanho do vidro, que legal. Sim, é grande. Olha o adesivo da Philips aqui, ó. Esse aqui você não tira, né? Não, porque ele é da Olimpíada de quê? De Seul 88. Então aí, então essa história, então eu não tirei, né? Muito bom. E de diferença principal entre eles, então, entre o venezuelano, o SR venezuelano ou o nacional, é roda... Então, 86, né, que é o primeiro ano, eles são todos 1.8. Certo. 87 ele passa a ser 2.0. E 88 ele é o mesmo 2.0, mas com as lanternas e tal. Isso no nacional. Todos os SRs nacionais são a álcool. Só saiu álcool. Todos os SRs são álcool. E o venezuelano é o único SR a gasolina, porque no Venezuela não tem álcool, né? Ou pelo menos não tinha. Não deve ter porque tem agora. Então ele é sempre a gasolina, né? E ele pode ser automático, ele tem os bancos de couro, em vez de ter os recaros, ele tem os bancos em couro, né? Esse aqui ainda tem os bancos traseiros e do passageiro com a forração original. O do motorista, quando eu peguei, o LCD já tinha forrado, porque no vídeo que eu assisti várias vezes estava tudo rasgado, né? Agora olha o tamanho do carpete, olha que coisa farta, olha só, rapaz, no tempo que você... Pedrinho aqui. No tempo que você tinha um carpete desse em casa e morria de rinite, não sabia por quê. Olha que tapete legal. Borcol, marrom. Então basicamente é isso, são essas as diferenças aí, né? A gente comprou esse carro pelo inusitado. Eu não contei o fim da história desses carros aqui. Não. A história é o seguinte, lembra que a gente estava falando que na Venezuela tinha um mercado mais exigente que o brasileiro e tal? Em 1989, a General Motors da Venezuela lançou lá o Vectra A. Aquele que só chegou aqui, modelo 94, né? 89 chegou lá na Venezuela. 89? 89. E aí que eles tinham? Eles tinham uma quantidade desses Monzas, né? Depois a gente descobriu que eram 550, 560, 570, menos de 600, encalhados. Porque ninguém mais queria. O cara queria o Vectra novo, não queria o Monza velho.
E aí alguém teve uma brilhante ideia, vamos mandar para o Brasil. Lá no Brasil ainda vende essa merda, Ainda manda vende, pra lá. vai vender muito tempo e tal. Só que tinha um problema, as importações eram proibidas. E o carro é hecho em Venezuela. E aí tiveram uma ideia, né, de falar, o carro não foi, a maioria dele não veio aqui do Brasil, a lataria, motor, câmbio. Então vamos dizer que é uma devolução de exportação. Então ele voltou num regime especial como devolução de exportação de carros que foram exportados CKD. Puxa Quando vida. chegou aqui, tiveram um pequeno problema. A Venezuela, como nos Estados Unidos, não tem marcação de chassi no carro. O chassi é só na plaquetinha, né? E esses carros não tinham não tinha plaquetinha, não tinha o número de chassi, tinha só o número do chassi amarelo, não tinha nada no chassi. Aí ia fazer vistoria, como é que ia fazer vistoria? Não tinha chassi. E aí que eles resolveram fazer? Marcar manualmente um número de chassi nos 570 carros, né? Aqui no Brasil. E os caras... Calma, a Chevrolet cabritou... A marcação dele... Quer ver? Peraí. Ai, gente, olha só. Mal isso. Não, mas é claro, né? As seguradoras não queriam aceitar. Eu tenho foto de carta da GM falando para a seguradora, não, trata-se de um carro, não sei o quê. Claro, porque o cara ia olhar na marcação no lugar certo, não tinha. Exatamente. Olha onde era. Nossa. E a gente aqui, o cara não pode dar depoimento. A gente conheceu um dos dois funcionários que fez essa marcação. Levaram 2 meses para marcar. Nossa, o cara vinha pinando um por um. Ó, segura para mim aqui que o Segura. Não tá muito tal. Aqui, ó, você tira o carpete. Eles tinham que desmontar isso daqui. O cara e fazer tirava o Toroflex aqui, tirava o Toroflex, fizeram uma ferramentinha para pinar. E o engraçado é que eles começaram a pinar a partir do 80 mil. Então todos os Monza 89 que você for ver, que o chassi é a partir de 80 mil, eles são venezuelanos, né? Então esse aqui é o 80.366. 80.366. Do 80 mil. Esse aqui, ó, é o 80.209. E vai até o 80.550, 560. Esse aqui é o Pesky, Esse é o famoso Pesky. Que riscava o vidro, né? Eu quero ver aqui. Então uma história dessa não é tão legal? Cara, então, mas eu acho que também, então vamos lá, eu tô tentando aí descobrir o que é o colecionável ou não. Eu acho que tem que ter história também, né? História, claro. Não é só ser uma coisa diferente. Isso aqui é olha a história que tá aqui. O carro, ele acaba virando uma evidência da história, né? Exatamente, Muito bom, muito legal. Agora você pega esse daqui, né? Além de tudo, ele é chique demais, né? Esse banco, esse interior, esse carpetão. Então, esse banco aqui, cara, que legal. E diferente do meu, né? Ele tem a luz interna, a luz de salão ali no meio, mas ele tem luz de leitura atrás e na frente, né? Olha os quebra-sol ali com um acabamento diferente, né? Ele tem a borracha, depois ele tem o tecido. Nossa, o que o retrovisor dele tem uma chavinha ali? O retrovisor? Olha lá. É o de noite. É? De noite. Olha aqui, que Uma coisa luxo. que eles não tinham, os venezuelanos. Só O os quê? venezuelanos não tinham. O quê? Eu não sei se é muito fácil. A Venezuela tá na linha do Equador, né? Se só faz calor, se os caras ligam. Já me falaram que todo mundo lá liga o ar muito forte. Todos eles, sem exceção, não tem desembaçador traseiro. Aí você pega um Classic desse, automático, com couro e tudo que tem. E não tem desembaçador. Olha só, galera, que Os SR interessante. também, sem desembaçador traseiro. Caramba, enquanto E aqui aqui, ó, no Nacional, ó, até o mais... Hecho em Venezuela. Aonde que tá? O Vivex aqui, ó. Ali, ó. O Vivex. Hecho em Venezuela. Santa Marina. Olha lá. Santa Marina. Ó, o seu... Você lembra que eu falei... Olha que legal. Você lembra que eu falei que teu carro era um dos últimos 89? Porque foi vendido 1º de setembro de 89. O negocinho lá do interior tava final de agosto de 89. Sim, do tecido do banco. Qual o chassi dele? 79.567.
A partir de 80 mil vem os venezuelanos. Olha aí, então Pegar dos lá, últimos 80 mesmo. mil é um dos últimos mesmo. Dos últimos Que beleza, olha como é legal, tá vendo a história, né? Eu vi você falar lá no outro vídeo que não tem a ver, no vídeo do Corsa, não tem a ver com ostentação, com você reformou um Corsa, um Corsinha, que não é porque ele era da tua irmã, então tem um valor histórico. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha, tem um radinho Alpine aqui. Não é o gelinho que o pessoal fala, mas é um Alpine. Aqui, ó, a chavinha do retrovisor. E aqui ele tinha cronômetro também, né? O Monza nesse ano ele já tinha perdão. Ele tinha alguns que tinham um computadorzinho de bordo, né? Mesmo carburado ele já lia algumas coisas, autonomia, umas coisas assim. Eu acho que é a partir do Tubarão já, né? Não, eu imagino que nesse aqui quadrado ainda. Bom, alô comentários aí, você que manja mais do que nós, dê um toque pra gente. Galera, bom, tem mais história ou não? Ou só essa uma hora de papo? Bom, né? Eu quero mostrar, só quero fazer mais uma tomada mostrando. Ah, olha que legal esse aqui. Ele tem o cavalinho. Galera. Mas de novo, né? Um proprietário antes do LCD. Porque esse carro também era do LCD, tá? Que vendeu para o LCD, ele colocou umas coisinhas. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi um Opel ali. Será que esse cavalinho era daí? Colocado grade de Ascona, não sei o que. Então essas perfumarias assim você desconsidera. Entendi. Tipo esse frisinho aqui, talvez esse adesivo. Mas é original. Não, que ele tem um frisinho ali na seta. Mas eu acho que é adesivo. Talvez seja uma... Agora, a antena deles eu tô notando que é tudo na frente. Poxa, então o furo que eu tenho lá atrás do meu não é original? Então, você vê que o teu rádio, ele veio... Mas você sabe que nos Opalas era assim também, lá na frente passou para trás. Tá. Quando foi que passou para trás? Eu acho que o Opala 89 da minha mãe já era atrás aqui também. Aqui, né? Me disseram que o original era não sei qual distância talvez daqui, esse aqui assim, talvez foi feito. Era 3 centímetros do borracha. Bom, galera, qual que era o slogan? Fazer o encerramento era tecnologia a serviço do homem. Olha aí, a mulher que se vire. Se fosse hoje era cancelado né? Imediatamente. Bom, galera, então tá aí os Monzas colecionáveis. Dá pra gente entender um pouco mais também do critério do que é colecionável e o que não é, né? É claro que se você quiser colecionar tampinha de garrafa, você pode colecionar e virar uma coleção. Mas agora falando mais no critério mais geral de coleção, é ter uma história, uma raridade, né? Que nem acho que esses exemplos aqui já... Pronto, vamos com essa aqui que a outra ficou sem bateria, mas então tá aí. Ômegas colecionáveis e o meu ali. E aí, o meu é ou não é colecionável? Diga aí nos comentários. Então é isso, galerinha. Cadê o Badola? Badola tá aí? Tô escondido aqui. Badola, obrigado mais uma vez. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau pra vocês. Tchau.